hoje eu estou aqui na Queima do Alho. Hoje eu vou conversar com os organizadores da festa aqui. E aí, senhor, tudo bom com vocês aí? Tudo bom, é uma satisfação falar com vocês. Hoje é dia 7 de dezembro do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 2025. Nós três aqui, Aguinaldo José de Góes, Ílio Lopes e Gabriel Coutinho Maria, nós somos julgadores da Queima do Alho. A Queima do Alho é a culinária do peão de boiadeiro. Quando as comitivas viajavam no estradão, o cozimento era feito por um peão especialmente designado para isso, que era o cozinheiro. E essa culinária do peão de boiadeiro tomou o nome de Queima do Alho. Esse nome surgiu lá em Barretos. Nós estamos hoje aqui para fazer o julgamento e para orientar os concorrentes para que eles façam de maneira correta, ou seja, seguindo os padrões de antigamente. A queima do alho, como se fazia na época em que as boiadas viajavam. Então você não pode usar utensílios modernos, só pode usar aquilo que se usava naquela época. Nós vamos considerar aqui não só o sabor da comida, mas principalmente o contexto histórico em que essa comida é feita, ou seja, usando os utensílios daquela época. Isso é um resgate histórico de um personagem chamado Peão de Boiadeiro, cuja atividade durou cerca de 100 anos aqui na Paulistânia, principalmente aqui no estado de São Paulo e lá na região de Barretos, de onde nós somos. Eu sou de São José do Rio Preto, o seu William e o Gabriel é de Campina do Monte Alegre. Nós nos dedicamos ao estudo da história do peão de boiadeiro e estamos aqui hoje não só para julgar, mas também para orientar os concorrentes. E você faz muita festa de Barreto também? Nós participamos, eu sou julgador lá em Barretos. Seu William participa porque ele foi um boiadeiro de verdade, ele é um personagem, ele é testemunha da história, testemunha viva da história para ensinar para os mais jovens. E o Gabriel, embora tenha nascido posteriormente, quando já não havia mais transporte, ele é um estudioso, ele se apaixonou pela cultura. Isso. Inclusive ele está escrevendo já está no livro. Sangue já, né? Está no sangue, está no DNA dele. Inclusive ele é campeão lá em Barretos de berrante, excelente berrante. Você é campeão de berranteiro? E esse traje que nós estamos usando é um traje que se usava muito aqui na Paulistânia, naquela época. E o nome do senhor é? William Lopes. O senhor quer falar uma historinha? Só um resuminho só. Eu sou ponteiro de boiada, deu de idade de 7 anos. Eu estou com 86 anos e fui ponteiro de boiada. Eu sei trabalhar com a boiada, viajo com a boiada gorda, com a magra, todo tipo de transporte de boiada eu já fiz na minha vida. Hoje eu estou resgatando assim, um que está existindo, os boiadeiros antigos, que eu acho que está sendo eu. Eu vou num lugar para apresentar, porque o único que viajou com boi por terra foi eu. O senhor é da onde que é? Sou de São José do Rio Preto, mas faz parte de Barretos junto com o doutor Aguinaldo. Quer dizer que faz muitos anos que o senhor é desse... Eu viajei deu da idade de 7 anos. Eu parei de viajar em 1964. Eu parei de viajar. Aí onde tem essas comitivas? Vocês estão lá? Nós estamos lá. Quando a gente é convidado para participar, a gente participa. Os jovens não têm referência nenhuma do que foi o passado. Então, o nosso trabalho é justamente mostrar como era feito. Isso faz parte da formação da nossa identidade nacional, né? Nossos jovens têm que saber de onde eles vieram, quem foram seus antepassados, para que eles possam valorizar essa herança cultural. Eu acho que é muito importante essa moçada nova que está vindo aí, resgatar a tradição nossa, porque o povo, a raiz do povo é a sua história. Porque se você pegar a nossa história, você vai remontar lá 1500, quando começou aqui, os portugueses. Antes de os índios, nós temos que pegar essa cultura nossa e resgatando, porque senão esquece. É uma frase que eu faço uma analogia, que é muito importante. Um prédio que tem a fundação fraca está destinado a cair. Então a gente tem que ter a nossa fundação forte, a nossa história tem que ser preservada e as tradições ser mantidas como é. Não é, por exemplo, desvirtuar, pegar uma coisa de um país estrangeiro, não menosprezando a cultura estrangeira, e falar que é brasileiro, porque não é. Brasileiro é o brasileiro. É isso. Jovens, continuam seguindo nossa cultura. Quer dizer que você tá feliz nesse... Com certeza. O gosto do boiadeiro é isso aqui, a queima do alho, encontrar os companheiros. Isso é uma coisa muito chique pra gente, né? Não, eu agradeço pela oportunidade da gente se manifestar em defesa da nossa cultura caipira, da qual nós temos muito orgulho. Muito obrigado. Então, a gente fica representando o boiadeiro antigo.
sabe transportar boi, sabia? Sabe até hoje. Meu pai sempre dizia, pra ser um bom boiadeiro, é preciso, além de tudo, ser caboclo brasileiro, ter também muita coragem e um pouco de mocidade. Precisa ter bom cipó e um macho de qualidade. É preciso ter bom peito pra gritar com uma boiada, ser maneiro no cipó, ser firme numa laçada, ter pareio de bombacha e também bom par de espora, ter um bom arreio baço, ter fé em Nossa Senhora. A cultura do peão de boiadeiro é tão rica que vocês podem observar que as mais belas modas de viola têm como tema as boiadas e o peão de boiadeiro. Poderia citar aqui Boi Soberano, Travessia do Araguaia, enfim, muitas modas de viola que enriquecem a nossa cultura caipira. Eu me lembro que na década de 60, eu era moleque, então quem era oriundo do sítio era vítima de toda espécie de caçoada. Ah, você é do sítio, você é caipira. Hoje não. Hoje as pessoas têm orgulho de dizer que são caipiras, que vieram do campo, porque isso diz respeito à nossa história, às nossas raízes. Então nós temos que mostrar, principalmente para os jovens, da onde eles vieram, quem foram os seus antepassados, os carreiros, roceiros, peões de boiadeiro. E hoje nós vamos apresentar aqui um pouquinho da cultura do peão do boiadeiro. Mas antes eu queria falar do julgamento da queima do alho. Nós fizemos o julgamento. Meu nome é Aguinaldo José de Góes, comissário da comitiva Boi Soberano, que emula uma comitiva paulista de transporte de boiado da primeira metade do século XX. Aqui em meu lado, seu Ilho Lopes. Eu costumo dizer que ele é uma testemunha viva da história. Ele puxou boi nos anos 50 e 60 para Barretos. Ele era ponteiro de boiada. Tem um grande conhecimento que ele passa para que nós possamos deixar para os nossos descendentes, mantendo a nossa tradição. Aqui o Gabriel Coutinho Maria, quando ele nasceu já nem tinha mais transporte de boiada. Isso não existe mais aqui no estado de São Paulo. Mas ele é um estudioso, inclusive está escrevendo um livro, ele é campeão de berrante lá em Barretos e foi uma pessoa preparada para lidar, para ensinar, para difundir a cultura do peão de boiadeiro. Bom, como é que nós fazemos o julgamento da queima do alho? A comida é importante, sim, mas mais importante que o sabor da comida é verificar se o cozinheiro ele trabalhou no mesmo contexto em que trabalhavam os peões de antigamente. Não pode usar nada moderno, não tem conforto, não tem água encanada, não tem panela de pressão, não tem micro-ondas, não tem liquidificador, nada. É uma trempe, é um palmo do chão. E ali ele tem que fazer os pratos. Arroz de carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne, carne passada na chapa. Esse ano, as comitivas aqui ainda não estão preparadas, é preciso aperfeiçoar mais, né, para que chegue ao nível de competições como aquelas de Barretos, por exemplo. Mas nós sabemos disso e demos o devido desconto. Então nós analisamos a comida, as tralhas e demos as notas que no momento oportuno serão anunciadas aqui. Agora eu queria mostrar um pouquinho
da cultura do peão de boiadeiro, eu queria falar sobre o berrante, esse instrumento emblemático da cultura caipira. Nós sabemos que o homem se utiliza de buzinas feitas de chifre desde a mais longínqua antiguidade. O berrante, ele vai onde a voz não alcança, ele transmite sons, códigos e recados. Desde a antiguidade o homem usa buzinas feitas de chifre. Os judeus, por exemplo, desde o tempo dos hebreus, antes de Cristo, já usavam uma buzina feita de chifre de carneiro, chamada shofar, né? Os exércitos se utilizavam de buzinas. O berrante é derivado daquelas velhas buzinas, só que ele tem um formato, um nome e uma utilidade que o distingue das demais buzinas. Esse tipo de buzina só existe aqui na Paulistânia. O que é a Paulistânia? É uma região do Brasil, resultado da expansão dos bandeirantes que saíram de São Paulo, aumentando o território. É o território dos caipiras. São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Mato Grosso e Goiás. É só na Paulistânia que nós temos o transporte de boiada com essas características e com o uso do berrante. É uma região histórica e de cultura homogênea. Se você comparar um mineiro com um mato-grossense, um goiano, um paranaense, um paulista, eles são muito parecidos, já diferentes dos sul-grandenses e dos nordestinos. Então, os habitantes da Paulistânia têm uma cultura muito rica e nós precisamos divulgar essa cultura. Bom, muito bem. Como é que funciona o berrante? As pessoas pensam que é só tocar o berrante, um toque qualquer, um toque aleatório qualquer. Não. Cada toque tem um significado que é compreendido tanto pelo boi quanto pelo peão. Agora, como é que funciona isso? No primeiro dia, quando a boiada vai sair, os peões já conhecem os toques, que eles são veteranos do estradão, mas os bois não conhecem, é o primeiro dia da viagem. Então o ponteiro de boiada se encaminha com seu berrante para a estrada, devagarinho, e dá um toque chamado solta da boiada. Os peões entendem aquilo, então eles começam a tanger os bois na direção do ponteiro. Todas as vezes que a boiada para e vai continuar, ele dá esse toque da solta da boiada, de tal maneira que depois de 3 ou 4 dias a boiada se acostuma. Então ele dá o toque e a boiada já acompanha, mas não significa que seja dispensada a presença dos peões. Isso apenas facilita a condução da boiada. Então vou pedir para o seu Ilho Lopes dar o toque da solta da boiada. Olha para onde, olha é bom, hein? Onde conhece? Bom, no primeiro dia de viagem, depois de algumas horas de marcha, a boiada cansa e encurta o passo. Então precisa de um toque vigoroso para reanimar a boiada, para andar mais rápido. É um toque repicado, semelhante ao som do soldado marchando. No primeiro dia, a boiada não reage, não tem reação nenhuma, não conhece o toque, mas os peões conhecem. Então, quando o peão dá o toque de estradão, os peões estalam os readores e gritam com a boiada, para a boiada apressar o passo. Depois de 3 ou 4 dias, a boiada acostuma. O ponteiro dá o toque de estradão e a boiada apressa o passo. Gabriel Berranteiro, dá o toque de estradão. Quebrada, uma encruzilhada, precisa rebater o gado para não deixar ele se espalhar. Então o ponteiro vai dar um toque agudo, semelhante ao toque do clarim, chamando um peão para frente, um rebatedor, para ajudar a cercar a boiada. Seu Ilho Lopes, rebatedor.
Obrigado, senhor. Dentre os peões de uma comitiva, havia um que tinha uma função muito especial. Era o cozinheiro e era encarregado de prover a alimentação dos peões, que sem isso não tinha comitiva. Então, de manhãzinha ele fazia o café, dava café para os peões, e enquanto os peões cuidavam da boiada, ele já saía com os cargueiros com as bruacas contendo panela, arroz, feijão, a paçoca, os dobros eram uma espécie de sacola onde os peões levavam as suas roupas e objetos de uso pessoal. Então o cozinheiro, ele ia na frente. Quando ele encontrava um lugar adequado para fazer comida, geralmente na beira do córrego, ele começava a fazer a comida. Partia a boiada e os peões, num sistema de revezamento, eles iam até a trempe e agachados assim, eles comiam rapidamente, que a boiada geralmente não parava. Só na janta que a refeição era tomada com mais tranquilidade. Então, esse toque para avisar que a comida está pronta chama-se queima do alho. Gabriel, queima do alho. Obrigado. Bom, nós já vimos os 4 toques úteis e necessários. Existe um 5º toque que não tem utilidade prática, mas ele serve para expressar o sentimento de alegria ou de tristeza do ponteiro. E serve também para mostrar a habilidade do ponteiro com o berrante. Então vou pedir para o seu William e depois pedir para o Gabriel. Então primeiro o seu Ilho Lopes vai dar um toque que nós chamamos de floreio. Muito bem, seu Ilho. Tudo bem. Agora o Gabriel vai nos brindar aqui com... Esse é um pedaço da nossa cultura caipira que infelizmente os nossos jovens não conhecem. Não se ensina a cultura boiadeira, a cultura tropeira nas escolas.